Você já viu aqueles vídeos, não é? O guru acorda às 4 da manhã, toma um banho gelado sorrindo, medita por 1 hora, escreve um livro antes do café e provavelmente cura uma doença rara antes do almoço. A busca pela rotina diária perfeita para o autodesenvolvimento parece uma competição olímpica onde todos nós, meros mortais, já largamos perdendo por apertar o botão de soneca. Essa busca incessante por uma fórmula mágica é relevante porque ela gera mais frustração do que resultados. Você tenta copiar a rotina de um milionário do Vale do Silício e na terça-feira já está exausto comendo o cereal da caixa e se perguntando onde foi que tudo deu errado. O problema não é você, é a ideia de que uma única rotina serve para todo mundo, o que é simplesmente irreal. Neste vídeo vamos desconstruir esse mito. Em vez de uma lista de tarefas impossíveis, você vai entender os princípios para criar uma estrutura flexível que funcione para a sua vida, com o seu trabalho, seus estudos e a sua necessidade humana de dormir. Não vou te prometer uma transformação milagrosa, mas sim uma abordagem muito mais sã e sustentável para organizar seu dia e se sentir bem com isso. Meu nome não importa tanto, o que importa é que já tentei de tudo, acordar de madrugada, jejum intermitente, diário de gratidão forçado e falhei miseravelmente na maioria. Minha credencial é ter sobrevivido a essa selva de hacks de produtividade para descobrir o que realmente funciona sem precisar virar um robô com um cronômetro no lugar do coração. E a primeira coisa que descobri é surpreendente. O que esses gurus raramente mencionam é que a eficácia de uma rotina não está na rigidez das tarefas, mas sim em como ela gerencia a sua energia e o seu foco. Eles mostram o quê, mas nunca explicam o porquê por trás da estrutura. Entender a ciência por trás dos hábitos é a verdadeira chave para não depender de uma lista de regras, mas sim criar seu próprio sistema inteligente. O seu cérebro é, por natureza, um grande poupador de energia. Ele adora atalhos. É por isso que criar um hábito é tão difícil no começo e tão automático depois. Quando você repete uma ação consistentemente, o seu cérebro cria um caminho neural, como uma trilha na floresta. No início é difícil, mas quanto mais você passa, mais fácil fica, liberando poder mental para outras decisões importantes. Esse conceito é fundamental para entender por que uma rotina funciona. Ela reduz a chamada fadiga de decisão. Pense em quantas microdecisões você toma antes das 9 da manhã. Que roupa usar, o que comer, qual tarefa começar. Uma rotina pré-definida automatiza essas escolhas triviais, preservando sua força de vontade para o que realmente importa, como, por exemplo, não responder aquele e-mail passivo-agressivo do seu chefe. Claro, existem diferentes perspectivas. Alguns defendem uma estrutura militar, com cada minuto cronometrado. Outros preferem uma abordagem mais fluida, baseada em blocos de tempo. Nenhuma está certa ou errada. A questão é entender sua própria personalidade e ritmo. Se você é uma pessoa criativa que floresce no caos, uma rotina rígida pode ser uma verdadeira prisão. O autoconhecimento aqui é mais importante que qualquer aplicativo de produtividade. Imagine que sua força de vontade é a bateria do seu celular. Você começa o dia com 100%. Cada decisão, por menor que seja, consome um pouco dessa bateria. A rotina funciona como um modo de economia de energia, automatizando os processos básicos para que você tenha carga suficiente para as tarefas pesadas e inesperadas que a vida inevitavelmente joga na sua direção. Você não quer chegar às 3 da tarde com 5% de bateria, certo? Agora que entendemos a lógica de economizar energia mental e o porquê de uma estrutura ser útil, a próxima pergunta é óbvia. Como, na prática, montamos os blocos de construção dessa rotina sem que ela se torne uma camisa de força? Como transformamos essa teoria em ações concretas que se encaixem num dia a dia que, convenhamos, raramente sai como planejado no papel? O primeiro passo é abandonar a ideia de um plano perfeito e adotar o conceito de blocos de intenção. Em vez de 7 horas meditar, pense em bloco da manhã, um momento de clareza mental. Isso pode ser meditar, escrever, alongar ou simplesmente tomar seu café em silêncio, longe do celular. A forma é sua, a intenção é o que importa. Isso torna a rotina flexível e adaptável. Vamos a um exemplo. Seu bloco de foco profundo pode durar 90 minutos. Nele você desliga todas as notificações e se dedica a uma única tarefa importante. Se um dia você só conseguir fazer 45 minutos, ótimo, não é uma falha. A ideia é treinar seu cérebro para associar aquele bloco a um estado de concentração e não a um tempo fixo no relógio que gera ansiedade. A maior limitação de qualquer rotina é a vida. Imprevistos acontecem. O segredo é ter uma versão mínima do seu hábito. Não conseguiu treinar por 1 hora? Faça 15 minutos de polichinelos em casa. Não conseguiu ler 30 páginas? Leia um parágrafo.
O objetivo não é ser perfeito todos os dias, mas sim não quebrar a corrente, mantendo o hábito vivo mesmo nos dias mais caóticos. E por favor, seja realista. Se você não é uma pessoa matinal, forçar-se a acordar às 5 da manhã é uma receita para desastre. Construa a rotina em torno da sua energia natural. Talvez seu bloco de maior produtividade seja às 10 da noite. Ótimo! Use isso para o seu favor. A rotina diária perfeita para o autodesenvolvimento é aquela que respeita quem você é, não a que tenta te transformar em outra pessoa. Então, ao invés de buscar uma fórmula externa, comece a observar a si mesmo. Qual é o seu bloco mais importante do dia? Talvez seja o bloco de descompressão no fim da tarde. Deixe nos comentários qual seria um nome divertido do seu bloco de rotina mais essencial. Isso nos ajuda a ver como cada um de nós é diferente e a celebrar nossas rotinas imperfeitas, porém reais e funcionais.